Queridos irmãos, que a paz de Jesus nos encha de alegria, de tolerância, de fraternidade, nos encha de gratidão pelos dias de hoje, mesmo sendo dias muito difíceis. Vamos entrar em contato com nossos amigos espirituais, com os anjos guardiães que nos inspiram a cada um de nós, que nos ajudam nessa jornada em tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, para que a gente possa ter o discernimento necessário para não perdermos o equilíbrio nem a emoção. Quando nós nos despedimos dos amigos, dos familiares que retornam à pátria espiritual, contaminados pelo Covid ou não. Então vamos entrar em conexão com os nossos anjos guardiães. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós, Senhor, o teu reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Pai, de todo o mal. Que assim seja. E assim, meus amigos, hoje, novamente quinta-feira, aqui no Grupo Espírita Casa de Guará, onde nós marcamos um encontro, agora virtual, para estudarmos juntos o Evangelho de Jesus, casado com o pensamento de nossa irmã Joana de Ângeles. Esse espírito benfeitor, amigo, amoroso, que tem nos trazido inúmeras obras, seja do ponto de vista psicológico ou de orientações nas áreas das emoções e sentimentos, que vão nos ajudando a recordar a trajetória de Jesus, sobretudo as lições que ele deixou para nosso sustento, para nosso caminho, para que possamos segurar em suas mãos amigas e trilharmos a complexidade do destino aqui na Terra, que é esse destino, nos tornarmos pessoas melhores, através de nossos esforços, do autoconhecimento, do exercício do amor e da tolerância e da fraternidade no dia a dia. Então, a lição do dia de hoje está lá no capítulo 6 de o livro Vidas Vazias e se chama Convivência. Um tema de alta complexidade, que a nossa irmã Joana de Ângeles vai nos ensinar que para nós vivermos a nossa experiência de aprender aqui na escola, na Terra, enquanto encarnados, nós vamos de lutas em lutas, enfrentando as dificuldades. Porque nós vamos começar com esse texto, Convivência, fazendo uma pergunta para todos vocês. É para uma reflexão profunda. Qual é o maior desafio de se viver no planeta Terra? Qual é o seu maior desafio? Para Joana de Ângeles, é a convivência social. Esse é o maior desafio. E ela vai nos explicar por que ela considera a convivência social o maior desafio de se estar encarnado aqui na Terra. E eu digo mais, também desencarnado, para aqueles que ainda morejam, né, entre os encarnados, que somos todos nós, que estamos aqui nos vendo, nos falando, quanto também os que já estão no mundo espiritual em situação que desconhecem que já morreram. Então é como se eles estivessem vivos como nós, estão num corpo biológico e nós estamos num corpo biológico. Porém, a diferença de carga energética, de nível de vibração.
Então eu vou contar uma historinha para vocês, que é uma história muito tocante, que sempre que eu estou com vontade de recordar como é que os personagens do Evangelho viveram experiências tão difíceis, eu volto lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 6º e 7º. Por que eu faço isso? Porque eu vou estudar e vou me lembrar da história de Estevão. Vocês já ouviram falar nesse discípulo amoroso, cheio do Espírito Santo, quer dizer, era um médium fantástico. Ele realizava curas, ele ajudava as pessoas, ele era sincero, severo com ele mesmo no cumprimento de seus deveres e tinha um amor incondicional por Jesus. Então, o capítulo 6º de Atos dos Apóstolos começa nos contando uma história que se chama a instituição dos diáconos. Eu quero lembrar vocês uma diferença. Quando se fala em apóstolo, a Bíblia muitas vezes se reporta a expressão os 12. Então, nós temos os 12 apóstolos. Às vezes só há grafado os 12 e às vezes os apóstolos. Então, apóstolos na Bíblia é uma referência para os 12 apóstolos. E discípulos, todos aqueles seguidores das ideias de Jesus, aqueles fiéis, amorosos, que cumpriam toda a jornada em cima do entendimento do que era existir aqui na Terra para Jesus, já que ele é o nosso governador. Ele foi o construtor do planeta Terra. Ele é quem administra as nossas vidas no planeta Terra e administra também como manter esse planeta, né, o melhor possível para nós estarmos aqui, porque representa o planeta Terra, uma escola gloriosa de aprendizagem para todos nós. Que aprendizagem é essa? Deixarmos o mal e começarmos a seguir o bem, a realizar o bem, a fazer o bem. Então, quando nós vamos ao capítulo 6º, que vai falar a respeito da instituição dos diáconos, essa instituição dos diáconos surgiu por uma queixa que os gregos fizeram, porque naquele tempo, naquele momento, né, aqui de Atos dos Apóstolos, nesse momento, depois que Jesus retorna, né, de seu ministério aqui na Terra, e os discípulos então comprometidos em espalhar sua palavra por todas aquelas regiões, o que é que aconteceu? Eles começaram com a questão dos alimentos, alimentando as viúvas dos hebreus, do povo hebreu. Só que os gregos, vendo que os fardos de alimentos para as viúvas do povo hebreu não sobrava para as viúvas do povo grego, né, que estavam ali como, naquela região como estrangeiros, os homens começaram a reivindicar que as viúvas dos gregos também deveriam receber um farnel de alimentos, já que naquela época as mulheres não trabalhavam. E não trabalham e não trabalharam por muitos séculos. Era do costume, né, dos tempos, que aqui nós não vamos entrar nessas questões. Então, o que foi que aconteceu? Os 12, ouvindo essa reclamação, que não foi uma vez só, eles já vinham reclamando bastante vezes, resolveram instituir aquilo que se chamou os 7 discípulos. Mas tinha uma característica, né, que mais tarde esses discípulos foram nominados de diáconos, quer dizer, representantes dos 12 para a tarefa de arrecadar alimentos para alimentar as viúvas, tanto dos hebreus quanto agora dos gregos. Dentre esses que foram recrutados, esses 7, porque os 12 se reuniram
e elegeram os critérios. Não foi aleatoriamente. Tinham critérios seguros. Como é que a Bíblia nos relata? Escolhei 7 homens de boa reputação, o primeiro critério, cheios do Espírito Santo, deveriam ser médiums, e de sabedoria, aos quais constituímos sobre essa tarefa. Qual era a tarefa? Arrecadar alimentos que dessem para as viúvas desses 2 grupos, hebreus e gregos. Mas tinha que ter os 3 critérios fechados. Boa reputação, médios, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. O primeiro que eles escolheram, porque estava muito próximo, eles conheciam o trabalho, foi Estevão. Veja bem, vocês já ouviram falar sobre Estevão, já leram, muita gente que está aqui me ouvindo, já leu o livro Paulo e Estevão, que eu recomendo que não leiam uma só vez, leiam muitas vezes. Há descrições de passagens fantásticas ali. E eu vou adiantar uma coisa aqui, o que vocês vão ouvir, vocês não vão julgar Estevão, nem vão julgar Paulo de Tarso, que à época desses fatos se chamava Saulo e estava a serviço do Sinédrio, né, para dizimar o povo seguidor do homem de Nazaré, que é assim que eles chamavam, não pronunciavam o nome Jesus. E o mais inteligente, o mais implacável seguidor das ideias do Sinédrio era Saulo, que depois torna-se Paulo, da cidade de Tarso, que eu acho mesmo que vocês conhecem um pouco dessa história. Veja bem o que foi que aconteceu. Quando eles instituíram esses diáconos ou discípulos, os 7, eles saíram a arrecadar os alimentos, e aí, enquanto arrecadavam os alimentos, eles tinham entre si uma conexão tão grande, uma vibração amorosa tão profunda, porque eles eram amigos. Existia uma vibração semelhante nos pensamentos e na conduta desses 7 diáconos, entre esses 7 discípulos, porque Estevão, junto com eles, conseguia tratar corpos, conseguia tratar almas, e começa então, em seu ministério de arrecadar alimentos, ele começa a curar pessoas. E essa história das curas foi se espalhando na região. E veja o que é que acontece quando a pessoa se sobressai, seja lá onde for. Ela se sobressaiu, um monte de invejosos, né, imbuídos pela mesquinhez, se levantam para dizer coisas descabrosas a respeito da conduta da pessoa e assim derrubar a pessoa do lugar de destaque onde o povo colocou ela. Ela não foi porque quis, é onde o povo colocou ela, por observar que o fazer dessa pessoa estava revestido de amor, de compaixão, de carinho, de sabedoria, de acolhimento, de fraternidade. Aí já sabe, destacou-se um grupo de invejosos, eles se reúnem para derrubar. Mas o que fizeram com Estevão? O que foi que aconteceu? O que aconteceu, aí vem a segunda parte da história, que é a prisão de Estevão. Quando a notícia chegou ao Sinédrio, aí os representantes das várias facções dos judeus que lá se encontravam quiseram conhecer esse homem seguidor das ideias de Jesus e que fazia milagres. Também mais um fazendo milagres. Aí o que é que ocorre? Se insurgem contra Estevão, porque ele era quem liderava os outros 6.
mas ele só fazia o que fazia em razão das curas e do socorro àquelas pessoas com quem ele se encontrava, com a ajuda dos 6. Sem os 6, a energia dele, o seu ectoplasma, não era suficiente para realizar a cura. Então, era uma equipe que trabalhava junto com os mesmos ideais, com o mesmo pensamento, com a mesma sintonia, com a mesma vibração, objetivando curar, que naquele sentido de Estevão era ajudar as pessoas a sofrerem menos. Como foi que essa prisão de Estevão se estabeleceu? O que foi que aconteceu na trajetória de Estevão? O que aconteceu é que alguns de uma sinagoga chamada de Libertos, que seguia fielmente, aí nós vamos encontrar no item 9 do capítulo 6, é que descreve essas pessoas, essas pessoas da sinagoga dos Libertos, das sinagogas dos Cireneus, né? Cirineu é aquele que carrega nos ombros um pouco da cruz, da sua cruz, do seu sofrimento para te ajudar. É exemplo do que nós vimos em Jesus. Mas aquele Cirineu lá que ajudou a Jesus, ele não foi, segundo Joana de Ângeles, ele não foi com muito amor fazer aquilo, ele foi induzido, né? Ele foi a pedido e ele foi. Aí nós temos o grupo da sinagoga dos Libertos, o grupo das sinagogas dos Cireneus e o grupo e os alexandrinos, que era outro grupo. Também aqueles que estavam na Cilícia e um outro grupo da Ásia. E eles se juntaram para testar a sabedoria de Estevão, já que eles, como representantes de Moisés, seguidores da lei mosaica, eles não conseguiam fazer nenhuma cura, nenhum milagre daquela estirpe que Estevão e seus amigos conseguiu realizar. Eles se juntam para testar a sabedoria de Estevão. Então, eles armaram, né, numa reunião, as perguntas que eles iam fazer, capciosas, para derrubar a dita sabedoria de Estevão. Mas não adiantou. Todas as perguntas, todas as pressões que fizeram em cima de Estevão, ele se saiu com urbanidade, com delicadeza, com muita sabedoria e dava as respostas que estavam dentro do Pentateuco, especialmente aquelas instituídas como a história dos 3 grandes profetas, Abraão, Isaque e Jacó, como também toda a história das 12 tribos, né, que vão, de onde nasceram os 12 patriarcas, que nascem do tronco de Jacó. Estevão dominava o Velho Testamento. E todas as perguntas foram feitas em cima do Velho Testamento. E ele respondeu todas. E fazia o cruzamento com as orientações de Jesus, mostrando que Jesus era aquele que os profetas já haviam assinalado a sua vinda no tempo certo. E era essa conexão, era essa transposição didática do Jesus do Velho Testamento para o Jesus do Novo Testamento que Estevão fazia com a sabedoria enorme. Estevão era um menino, era muito jovem, muito magrinho, muito franzino, mas era um espírito de alto quilate. Então, olha o que acontece. Essas pessoas que eu citei aí, da Sinagoga dos Libertos, os Cireneus, os Alexandrinos, aqueles representantes da Ásia e da Cilícia, eles se uniram para subornar uns homens. Olha o suborno. Pagaram um alto preço para que esses homens venais, vendidos pela ambição, né, do dinheiro,
eles dissessem mentiras a respeito de Estevão. Então, esses homens começaram a espalhar que Estevão falava blasfêmias contra Moisés e contra Deus, o Deus apresentado por Moisés. Era só isso, eles foram instruídos para espalhar essa blasfêmia, porque eles foram pagos para isso. E eles se espalharam por todos aqueles cantos, né, dizendo isso nas sinagogas, nos templos, nas praças públicas. E olha aí a fake news. A fake news é uma coisa antiga, minha gente. Isso não é de hoje, não. Quem faz fake news hoje já fazia no tempo de Jesus. Olha aí. Eles agitaram o povo, agitaram o povo ignorante, né, que naquele tempo queria comer e queria ser curado de suas mazelas, queriam os milagres e queriam a comida em sua mesa, as duas coisas. Alguma coisa mudou de 2020, de 2021? Nós já estamos no século 21. Alguma coisa mudou? No desenrolar de todos esses séculos? Não. Nós somos as mesmas pessoas de sempre. Eles agitaram o povo, os líderes religiosos de cada sinagoga, de cada cidade. Olhe como fizeram. E os mestres da lei. Os mestres da lei eram os profundos conhecedores da lei mosaica. E investiram contra ele, Estevão, tudo que eles sabiam fazer a respeito da maledicência. E então veio expedido, né, as pessoas vieram, eu esqueci o termo agora, para prender o Estevão e levá-lo ao Sinédrio. Então Estevão é preso e é levado ao Sinédrio. Olha até onde chegou. Porque os representantes religiosos do Sinédrio, eles não conheciam Estevão. Eles não sabiam o que era que Estevão vivia fazendo e dizendo, porque tudo era deturpado. As notícias que chegavam ao Sinédrio eram notícias maldosas, eram fake news na maioria. Pronto? E o que foi que aconteceu? Na hora que Estevão foi preso, um outro grupo de pessoas foi subornada para ser testemunha. Então, nós vamos ter aqui as testemunhas que receberam também, né, muito dinheiro para testemunharem. Que testemunhas contra Estevão? De onde elas vinham? Das várias sinagogas, das várias cidades, das várias regiões. Então, foram muitas testemunhas para testemunharem contra Estevão. E dentre elas, algumas estavam que tinham recebido a cura do corpo das mãos de Estevão. Olha a diferença. Curar o corpo não é curar a alma, não é curar o morador do corpo. Você recebe as benesses, você recebe o alimento que falta, você recebe a orientação do evangelho, você recebe o benefício da espiritualidade, de se sentir melhor ou de se sentir curado das dores do seu corpo e muitas vezes da alma, mas é um ingrato. Na primeira oportunidade, o fel é destilado. Todas as vezes que nós encontrarmos pessoas assim, que agem desse modo, ou todas as vezes que nós quisermos agir desse modo, desse jeito, que é impulsionado pela inveja, pela raiva, pela culpa, pelo ódio, que a culpa está dentro do invejoso, dentro do maledicente, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer igual a Estevão, que eu já vou contar o que ele fez, no momento em que ele recebe a pena de morte para ser apedrejado,
que ele se ajoelha, olha para o alto e vê Jesus. E aí então ele profere as palavras de desculpa, de perdão para aqueles que o mataram apedrejado. Aí o que vai acontecer, né? Quando Estevão, essa aí é uma passagem, é um pedaço que é incrível, está lá no inciso 15 do capítulo 6. Estevão é preso e levado ao sinédrio. Todos os representantes dali das seitas judaicas e representantes da Ásia e de outros locais que eram co-irmãos, né, porque estavam ali em peleja com o Império Romano. Isso vocês já aprenderam, né? O Império Romano dominava a região na sua sede de ânsia e poder e expansão do território. Então, quando Estevão entra que se prostra diante dos representantes do Sinédrio, eles ficaram surpresos, porque viram um menino franzino, cujas feições, o rosto, era o rosto de um anjo. E todos viram aquela transfiguração do rosto de Estevão. Eles se assustaram a princípio, mas eles então, vamos para a segunda parte, que ao invés de aplicarem a pena de imediato, baseado nos fuxicos, nas conversas, nas mentiras, nas fake news, nas blasfêmias dos representantes subornados, pagos, das testemunhas pagas pelas outras igrejas, aquelas que eu já falei, eles resolveram submeter Estevão a uma sabatina do Antigo Testamento. Olha que coisa incrível. E aí, o capítulo 7, do 1 ao 53, nós vamos ver o discurso de Estevão. Estevão não precisou ser sabatinado. Ele começa a falar e a contar toda a história do povo hebreu até a chegada de Jesus. Quando eu quero rememorar esses fatos, eu volto a Atos dos Apóstolos e eu vou ler o discurso de Estevão. Se vocês tiverem oportunidade, vocês não gastam 10 minutos para fazer a leitura do capítulo 6, do 7 de Atos dos Apóstolos. Mas leiam o discurso até o final. E aí, quando ele termina, no inciso 53, a ler o seu discurso, ele encerra dizendo o seguinte, perguntando ao pessoal do Sinédrio: a qual dos profetas não perseguiram vossos pais? Perguntando aos representantes do Sinédrio. Até mataram os que anteriormente anunciaram a vinda de Jesus. Todos aqueles que anunciaram a vinda de Jesus, que estão no Antigo Testamento, foram mortos. Amando. Que coisa. Do qual vós agora, que estão aí representando as 12 tribos, que estão aí representando as tribos todas do nosso povo, todos vocês foram traidores e assassinos. Vós que recebestes a lei por ordenação dos anjos e não a obedecestes. Que lição! Aí vem a morte de Estevão, que já vai para o inciso 54. Eles ficaram estupefatos com o discurso de Estevão, porque Estevão termina seu discurso acusando todos eles de assassinato. Aí, eles ouvindo essa acusação e viram que em sabedoria eles não tinham como suplantar, encheram os corações de ira e prolataram a sentença de morte a apedrejamento para Estevão. E Estevão é levado para fora e
Saulo estava lá participando de tudo isso. Saulo vai para fora, vê Estevão morrer a pedradas e não faz nada contra Estevão, porque ele iria fazer alguma coisa. Se ele lutava contra os seguidores do homem de Nazaré, ele, Saulo. Então Saulo morre e de joelhos clama numa grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isso, ele adormece. Ele pede que Jesus desculpe aquelas pessoas por este pecado. Depois desse fato, é que Saulo sai desesperado com a ideia de acabar com todos os seguidores do homem de Nazaré, porque reconhece em Estevão um representante das ideias de Jesus, que conhece toda a história dos hebreus e mais ainda, realizava as curas que o pessoal do Sinédrio não conseguia realizar. Nunca conseguiram realizar. Entretanto, os discípulos de Jesus conseguiam, como os apóstolos. Olha que inveja, que coisa. Quando vocês tiverem a oportunidade, vocês vão ler, vão estudar esse pedacinho da história de Estevão, que está em Atos dos Apóstolos, e devagar vão entender a magnitude desse espírito. Aí vem Joana e diz: qual é o maior desafio para se viver na Terra? A convivência. A história para ilustrar a convivência. Será que essa convivência do tempo de Estevão é diferente da nossa convivência de hoje? Como é a convivência social em sua casa? Como é que você definiria? Quando você define os outros. E você na sua casa? Como você se autodefine em relação aos outros? Quem é você na realidade? Uma coisa é que você diz que percebe nos outros, outra coisa é você na realidade. Uma coisa é aquilo que a gente acha que é, outra coisa é a realidade. Por isso que Joana vai dizer que esse é o maior desafio. E ela vai explicar, ela vai dizer, sabe por quê que é um grande desafio? Porque cada espírito, cada individualidade tem uma trajetória espiritual específica. Os caminhos e as circunstâncias por onde eu andei não são os mesmos dos meus filhos, dos meus netos, do meu companheiro, do meu esposo, do meu marido. Nós temos caminhos diferentes e que em vidas passadas cruzamos nossos caminhos, ou por atos bons ou por atos maus, ou misturados, bons e maus. E resolvemos, então, numa nova jornada, encarnados aqui na Terra, construir uma nova história para nos melhorarmos, para nos tornarmos mais afetuosos, mais fraternos, mais amorosos. Então, esse estágio evolutivo que eu estou não é o mesmo daqueles que convivem comigo na minha casa, nem na minha religião, as pessoas da religião que eu professo, não importa, seja o que for, seja qual for. É de bem diferente daqueles que moram na minha rua, no meu bairro, na minha cidade. E aí a gente vai crescendo até o infinito. As emoções que eu vivo não são as mesmas emoções que meu marido vive. Não são as mesmas emoções que os meus filhos vivem. Podemos viver algumas emoções semelhantes, mas não iguais. Não há emoções e sentimentos iguais. Eles podem ser semelhantes em alguns pontos. Diante desse panorama,
Joana vai dizer: as ondas vibratórias que nós vibramos, elas têm um colorido de uma carga energética muito própria. São as minhas emoções, são os meus sentimentos, que não são iguais aos seus. E que cada um de nós estamos no patamar evolutivo diferenciado. Mas não é por isso que nós vamos invejar, brigar, entrar em depressão, em tristeza, nos tornarmos depressivos. Joana vai nos dizer que a gente precisa ter consciência de algo, que se o ego é o centro da consciência, aquilo que eu percebo, que eu acho que é, e depois eu descubro que não é, porque a realidade é outra, às vezes já é tarde, eu já fiz muito juízo de valor, muito julgamento, em cima de uma percepção que não era verdadeira. Era uma criação minha, uma fantasia, né, que eu criei para aquela situação. Ela diz que o ego é o centro da consciência. E aí nós vamos para um entendimento sob o ponto de vista da psicologia. E o self, que representa a totalidade, inclusive o ego está aí dentro dessa totalidade. Ele tem outros nomes, ele pode ser chamado de si, o si, quando vocês estiverem estudando. Self e si é o mesmo significado, representa a totalidade. Eu estou dizendo representa, não disse é a totalidade. Representa a totalidade. Ele tem outro nome também, eu superior. Né? O eu superior, o si, o self. Então, são palavras sinônimas. Alguns autores vão colocar algumas nuances na definição. Mas, enfim, que totalidade é essa? O espírito, em sua totalidade. E essa totalidade é como ele se expressa em suas caminhadas evolutivas. Joana disse que há um segredo para a convivência social, que se chama tolerância. Tolerância. Né? A gente tem aquele outro segredinho que a gente já aprendeu, que é faça bip, quando você estiver, né, em contato com as pessoas ao seu redor. BIP, B de benevolência, I de indulgência e P de perdão das ofensas. Então, nós vamos juntar a tolerância com a benevolência, com a indulgência, com o perdão das ofensas. E eu arremato com a paciência. Dai-me paciência, Pai, para que eu consiga compreender esse momento que nós estamos vivendo, de experiências dolorosas, de partidas de afetos, mas também de chegadas de afeto. Aí nós vamos numa saudade que vem e uma saudade que volta, porque muitas vezes esses afetos que retornam aos nossos lares, eles foram amigos, parentes, pais, mães, tios, amigos, irmãos de outras existências que devem encontrar os nossos lares alegres para recebê-los, perfumados com água de alfazema, de aconchego, de alegria, que são espíritos que retornam para uma nova experiência. A saudade para os que vão. E matar a saudade para os que retornam. Olha que troca. Nós não já aprendemos que aqui na Terra tudo nasce, tudo cresce, tudo evolui, tudo se transforma e depois fenece. Isso é corpo orgânico, é corpo biológico. O que importa é o self, é a totalidade, é a trajetória do espírito imortal. Então, Joana vai dizer o seguinte, no início, né, do seu capítulo, cada capítulo ela abre com uma frase que ela acha importantíssima no texto dela. E ela então vai dizer, o Evangelho de Jesus é o mais completo tratado para realizar
a formação do caráter social. Ou você está com Jesus, ou você não está com Jesus. Porque um dia, uma hora em que a dor profunda bater em sua porta, você vai se encontrar com as ideias de Jesus. Nós vamos nos lembrar do homem de Nazaré, que veio até aqui e espalhou um amor docíssimo e deixou para nós um lindo jardim chamado terra. Que a paz de Jesus nos envolva nesse carinho, nesse afeto, nessa paciência, nessa tolerância de uns para com os outros, porque nós não estamos sozinhos, nós não estamos em solidão, nós estamos acompanhados de uma multidão de amigos que diuturnamente levantam o nosso ânimo. Se 10 chegam para baixar o ânimo, uma multidão levanta o nosso ânimo. Alegria, vamos para frente, vamos trabalhar. Há outros que precisam de nossas mãos, precisam de nossas orações, precisam de nosso aconchego, de nosso abraço virtual, mas ele existe, de nossa oração. Que Jesus nos dê um final de semana rico de compreensão, rico de momentos para vibrar em favor da humanidade, em favor do nosso planeta Terra. Que Jesus nos abençoe e nos dê esta semana vindoura de força, coragem e paz.